Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos do nosso Pai, que elas possam nos beneficiar a todos, em qualquer lugar que nos encontremos, indistintamente. Doutrina espírita, espiritismo, revivendo o cristianismo. Com base nos princípios doutrinários, meus irmãos, meus amigos, eu preciso tocar num assunto que, a meu ver, é de vital importância. Mas eu alerto, eu vou tocar o dedo na ferida. Com todo respeito. A doutrina espírita me esclarece, a doutrina espírita não é um instrumento de entretenimento, a doutrina espírita é um meio de conscientização. E com todo respeito eu dirijo a vocês a minha palavra. Vamos lá então. Segundo dado divulgado no site Associação Espírita Allan Kardec, no dia 28 de outubro de 2020, o número de espíritas pelo mundo corresponde a mais ou menos 13 milhões de adeptos. Por outro lado, de acordo com o Conselho Espírita Internacional, o espiritismo se encontra representado em 36 países ao redor do mundo, sendo mais difundido no Brasil, onde conta com cerca de aproximadamente 3,8 milhões de adeptos, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais conhecido pelo nome de IBGE. Eu, como estudioso da doutrina espírita, eu encaro esse número, esses dados, o número de adeptos como diminuto. A doutrina espírita é uma filosofia, é uma ciência, uma filosofia profunda. Como estudioso da doutrina espírita e interessado em conhecer o pensamento religioso do ponto de vista amplo, quando eu foco a minha atenção no espiritismo, eu percebo que o espiritismo se me apresenta um campo de conhecimento muito profundo. É fonte de conhecimento e de conscientização, de libertação. Repito, não é um meio de entretenimento. E também não é, e não tem como finalidade precípua curar o nosso corpo, resolver os nossos problemas passageiros. É claro que contamos com a ajuda da espiritualidade, mas a doutrina espírita é fonte de libertação, de conscientização, de conhecimento. Para vocês terem uma ideia, meus irmãos, meus amigos, desde a época em que surgiu, o espiritismo sempre contou com inúmeros pensadores, com destacados filósofos, cientistas, intelectuais de renome. Agora eu pergunto, o que explica o número diminuto de espíritas pelo mundo? Como explica o fato de que, com exceção dos dias reservados às reuniões de cura e às sessões de psicografia, como se explica o fato de que os centros espíritas quase sempre estão vazios, muito vazios, sobretudo nos dias reservados ao estudo? Eu, como uma pessoa que só tirou benefícios da doutrina espírita, a doutrina espírita que tem me conscientizado, me instruído, me consolado, eu preciso confessar para vocês, compartilhar com vocês uma confissão, que eu preciso persistir bastante no propósito de divulgar a mensagem espírita. Eu preciso sempre alimentar o meu propósito de continuar divulgando a doutrina espírita. Não somente pelo desinteresse da maioria. No momento em que nós estamos vivendo, a maioria das pessoas se prende à solução de interesses passageiros. Mas o que nós notamos é um flagrante desestímulo de trabalhar no meio espírita, nas casas espíritas, ou melhor dizendo, nos centros espíritas. E esse desestímulo, percebo que não é somente meu. Repito, eu preciso me esforçar bastante para continuar no propósito de divulgar a doutrina espírita. Por quê? Não é só por conta da indiferença de muitos,
É natural que nós nos deparemos com esse desafio, mas eu preciso tocar o dedo na ferida, falar algo que ninguém fala. É porque nós que temos compromisso com a conscientização, os palestrantes, aqueles que procuram divulgar a doutrina espírita, porque nós quase sempre nos sentimos vigiados, como se estivéssemos vivendo num ambiente de censura ininterrupta. E pior, quando nós vamos visitar esta ou aquela casa espírita, nós nos sentimos vigiados por pessoas, na maioria das vezes, despreparadas, que não conhecem a doutrina espírita. É imenso o número de pessoas que se deixam levar por preconceitos, sobretudo entre aqueles que são rotulados de dirigentes e até mesmo de expositores. O que nós notamos também, e isso me parece que salta aos olhos, que existe, de certa forma, um culto às celebridades, flagrante idolatria deste ou daquele expositor, deste ou daquele dirigente. Talvez estes fatos tenham me levado a criar este canal. Neste canal eu procuro ser fiel aos princípios doutrinários que me levam a divulgar para esclarecer. Eu procuro ser fiel, repito, aos princípios doutrinários e tocar em assuntos sérios, quase sempre esquecidos na prateleira da indiferença. Por outro lado, hoje, principalmente hoje, nos dias atuais, eu reluto muito ao aceitar um convite para falar nessa ou naquela casa espírita. E eu aproveito este canal para focar todos os meus esforços para tocar em assuntos que são rotulados no meio como assuntos heréticos, heresias pela ignorância, aqueles que rotulam de assuntos inapropriados, aqueles que se deixam levar pela indiferença ou pela calculada má-fé. Eu não posso fugir do dever de tratar de todo e qualquer assunto. Contudo, meus irmãos, meus amigos, no meio de tantos olhares, de tanta censura, de tanta vigilância, de tanta fiscalização, como é difícil falar sobre temas de extrema importância. Parece que nós estamos fazendo algo de errado. Para muitos, nós estamos obsediados. Agora, eu vou tocar num assunto que eu entendo importantíssimo. Saltou aos nossos olhos de que durante essa última eleição, por exemplo, nós tínhamos de medir muito as nossas palavras, principalmente quando nós visitávamos esta ou aquela casa espírita, este ou aquele centro espírita. É como se nós estivéssemos lendo um cartaz, visível somente para nós. Cuidado! Não toque em política nas casas espíritas, como se a doutrina espírita não tivesse aprofundado o conhecimento acerca de vários assuntos políticos. Será que os nossos irmãos, os dirigentes, será que eles não percebem que não raro o silêncio, a omissão, também representam uma conduta criminosa ou uma omissão criminosa? É claro que nós não devemos levantar, é evidente que nós não podemos levantar a bandeira deste ou daquele candidato. Sem dúvida. E repito, eu não defendo este ou aquele candidato, esta ou aquela pessoa, este ou aquele partido. Agora, eu não posso calar quando um candidato defende a matança de crianças no ventre materno. Ora, nesse sentido, é crime silenciar, é crime não esclarecer. Sobretudo, repito, quando alguém declara a sua meta política em liberar totalmente a matança de crianças na barriga da mãe. A doutrina espírita me conscientiza, eu tenho o dever de esclarecer, de ajudar os meus semelhantes.
Esta deve ser a minha postura. Mas muitos doutores, dirigentes, expositores preferem o silêncio. Continuem calados. De minha parte, não abraçarei a omissão. Para vocês, doutores, para vocês, dirigentes, para finalizar, eu pergunto, a título de exemplo, vocês, doutores, pelo menos conhecem a sigla PNDH3? Se vocês não conhecem, esta sigla, ela significa Programa Nacional de Direitos Humanos. E este programa foi divulgado no ano de 2009, pelo decreto de número 7.037. Vocês, meus irmãos doutores, vocês pelo menos conhecem este programa? Os objetivos estampados neste programa? A meta deste programa de saúde para adolescentes? Vocês conhecem a fundo o programa quanto à saúde de gênero, a educação sexual e reprodutiva? Vocês sabem o que esconde a expressão direitos sexuais reprodutivos? Vocês conhecem? Vocês já esclareceram sobre esses direitos sexuais reprodutivos nas casas espíritas? O que estes direitos sexuais escondem? Tá bom. Eu quero compartilhar com vocês o vídeo a seguir. E percebam que mal acabaram de sentar na cadeira do Ministério da Saúde e iniciaram a legalização desta postura, deste crime em matar a criança no ventre. Somos e seremos rotulados de negacionistas, de conservadores. E certamente aqueles que se mantiveram em silêncio são cúmplices, porque muitos não conscientizaram, não esclareceram. Porque era politicamente correto ou incorreto? Era politicamente incorreto ou religiosamente incorreto? Este silêncio não pode ser tipificado como omissão ou como cumplicidade nos futuros crimes? E voltando aos dados iniciais, será que o número diminuto de pessoas, de espíritas nas casas, em nossos centros espíritas, será que esse número diminuto não decorre da nossa omissão, da nossa indiferença e da nossa cumplicidade? Pensemos nisso. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, que elas possam nos beneficiar a todos. Assim seja. Trindade afirmou durante discurso feito na investidura do cargo que vai revogar decretos e atos do antigo governo que sejam contrários aos direitos sexuais reprodutivos, o que afeta diretamente a agenda pró-vida. No Brasil, a lei permite o aborto em casos de estupro, quando a mulher corre risco de vida ou diante do feto com anencefalia, malformação cerebral congênita. Mulheres que interrompem a gravidez sob qualquer outra circunstância podem responder criminalmente. Nos últimos 4 anos, portarias e notas técnicas foram emitidas pelo Ministério da Saúde no combate ao aborto. Durante a cerimônia de investidura na tarde de ontem, a nova gestora de saúde afirmou que não vai seguir esta linha. Serão revogados nos próximos dias as portarias e notas técnicas que ofendem a ciência, os direitos humanos, os direitos sexuais reprodutivos e que transformaram várias posições do Ministério da Saúde em uma agenda conservadora e negacionista da ciência. Em discurso para um corpo diplomático em 2007, o Papa Bento XVI defendeu que o direito à vida antecede o direito humano fundamental. Este sacerdote afirma que cada fiel deve se posicionar quando a sociedade impuser ações que interrompam o direito de uma pessoa vir ao mundo. Nós sabemos que, como cristãos que somos, admitimos que a vida
é o valor mais precioso que existe. Ele não deve ser negociado, não deve ser vilipendiado por ninguém. A humanidade sofre, além de uma baixa natalidade, uma grande crise de consciência, uma grande crise de sentido. Como cristãos, devemos ajudar a formar as consciências dos outros, de modo que uma consciência bem formada, ela não adere de modo algum nem mesmo às ideias e nem mesmo às políticas com relação a essa grande praga.